Aí ele fala, você jura uma coisa, jura que só vai casar comigo? E ela diz que sim. E ainda que ele case com outra pessoa, ela vai cumprir o juramento e não vai casar com ninguém. E aí, isso é meio que uma manipulação pra ele jurar que vai casar com ela. Ele nem temia mais o seminário e aí ele disse que ela ficava com medo deles se separarem, só que ele falou que mesmo que ele fosse pro seminário, ia ser como se fosse qualquer outro colégio, ele não ia aceitar ordens, ele ia sair do seminário e não ia virar padre. Ele começa a falar complicado, mas aí eles estavam contentes, eles estavam felizes, começaram a falar do futuro, que eles iam casar, que eles iam ter muito filho. Eles iam ter... Começaram a falar da casa, como é que ia ser, que eles iam ter um oratório na casa porque eles são muito religiosos, só não querem fazer parte da igreja. E é isso aí. Que eles iam acender uma vela todos os sábados em casa. Capítulo 50 é um meio termo. O que acontece? Meses depois disso que aconteceu com a Capitu, ele foi pro seminário de São José. E ele chorou horrores. O padre Cabral primeiro falar com a mãe dele, meio que pra tranquilizar ele, porque ela também chorou horrores. Aí ele meio que conforta ela dizendo que, você tá mandando ele pro seminário. Se ele não tiver disposição pra ficar, não é culpa sua, entendeu? Você cumpriu sua promessa. E aí ela meio que se conforta porque ela acha que o Bentinho não vai conseguir ficar até o final. Enquanto isso, ele tá pressionando o José Dias, tipo, a gente tinha combinado que a gente ia pra Europa e tu tá me mandando ser padre. E ele meio que convence o Bentinho a aceitar o meio termo. Ele vai pro seminário por 1 ano e no final de 1 ano ele volta. E acabou. Não precisa mais ficar. A Capitu disse a mesma coisa também. A Capitu concordou com isso aí. Que ninguém ia julgar ele se ele tentasse. É que ele ia voltar bem rápido. Que 1 ano passa depressa. A Dona Glória, mãe dele, já fala com a Capitu, tipo, tu vai perder teu companheiro de criança, mas vai ficar tudo bem, não sei o que. Ela chama ela de minha filha. E a Capitu já fica, tipo, toda... A sogrinha gosta de mim. 51 não é importante em nada. É só pra eles reforçarem o juramento e ele dizer que Deus já gostou dele mesmo que ele não fosse padre e acabou. 52, o velho Pádua. Ele é a despedida dele com o Pádua. Aí o Pádua diz que vai sentir muita falta dele, ele é um menino que todo mundo gosta e ele pede... Ele fala que ele não... que ele é mais humilde, mas... Ele meio que se justifica tudo que o José Dias fala mal dele. E aí o Bentinho sabe que o Pádua sabe que o José Dias fala mal dele. E aí ele diz pra não esquecer dele. O Pádua diz pra não esquecer dele. E se ele tiver qualquer coisinha de lembrança, qualquer coisa batida, estragada mesmo, só pra ele lembrar dele, que o Pádua ia ficar muito agradecido. E aí o Bentinho corta um cachinho de cabelo, dá pra ele. E ele fica tipo, um cacho de seu cabelo. Ele diz que vai dar ou pra mulher dele guardar, porque ela guarda bem, ou pra Capitu, porque ela é mais cuidadosa que todo mundo. E aí o Bentinho fica tipo, eu já sabia que tu ia entregar pra ela. Aí eles se abraçam todo mundo. Capítulo 53. A caminho. Ele foi pro seminário. O José Dias começa a dar esperança pra ele de que ele vai estudar medicina na Europa e vai acontecer isso aí. Já começa a contar os meses de, esse mês não é bom pra ir pra tal lugar, porque o tempo é ruim, porque ele quer ir muito pra Europa. E aí o Bentinho já começa, porque como ele já sabe que já tá tudo encaminhado, ele já começa tipo, mas eu posso estudar medicina aqui mesmo. Eu posso estudar leis aqui mesmo. Mas aí o José diz que não, tá tudo arranjado, não te preocupa. Panegírico de Santa Mônica. Tá, ele não conta o que aconteceu no seminário. Porque ele disse que não vale a pena, não é importante, foi muito rápido que ele passou lá e ele não viveu quase nada, porque ele não gostava de lá. Ele fala que ele encontrou um cara, tempos depois que ele saiu do seminário, ele encontrou um moço que já tinha se formado lá, que era padre, e que ele tinha mania de fazer versos quando ele estava no seminário. Aí ele perguntou pra ele os versos novos. E aí ele disse que não tinha versos novos, mas que ele tinha composto um panegírico de Santa Mônica. E era lido entre os seminaristas lá no seminário deles. Ele deixou pra trás o seminário, deixou as letras, deixou a mulher, deixou a família, mas ele não esqueceu o panegírico de Santa Mônica. Ele confessou que ele não falava mais com ninguém, que eram os amigos deles dos seminários. O Bentinho deixou escapar que ele não lembrava do panegírico dele que ele tinha composto, e o cara dá uma cópia pro Bentinho. E ele só sabe falar, é meio que 2,5 folhas mais ou menos, e o cara só fala do panegírico de Santa Mônica. Até agora eu não sei o que é o panegírico, mas
cara fez. Aí o cara lembrou que ele também teve um momento de escritor quando ele tava no seminário e que ele resolveu fazer um soneto. E aí ele escreveu uns versos lá sobre a Capitu. Ele fez só o primeiro verso, que é ó flor do céu, ó flor cândida e pura. E o final era ganha-se a vida, perde-se a batalha. E ele nunca botou todos os versos que tem que estar aí no meio. E aí ele acha que um dia ele vai sentar e terminar, mas ele não termina. E aí ele lembrou de um que ficou grande amigo dele, que vai aparecer mais vezes no livro, que vira o melhor amigo dele no adulto também. O nome desse seminarista é Ezequiel de Souza Escobar. É só chamado de Escobar no livro todo. É um rapaz esbelto, olhos claros. E todo ele era meio furtivo, assim. Ele era muito charmoso, ele era bonito, todo mundo gosta dele. E ele sempre tava refletindo, ele sempre tava pensando em alguma coisa. Às vezes ele tava parado e as pessoas perguntavam o que ele tava fazendo, ele tava refazendo a aula que eles tiveram na cabeça. Esse cara, ele era muito apegado à irmã dele. E ele sempre dizia que a irmã dele era um anjo, que não sei o que. E ele mostrava as cartas que a irmã dele mandava pra ele. A irmã dele era muito querida, pelo visto. Ele queria... Aí passou um tempo e o Bentinho queria contar pra ele da Capitu. Só que ele acabou não contando. Eles acabaram virando bem próximos. No outro capítulo, aparece que nos primeiros dias da separação, ele foi bem difícil pra ele. E o José Dias dizia que também era bem difícil para as pessoas que estavam lá em casa. O José Dias ia visitar ele às vezes. Que a pessoa que mais sofria era a mãe dele. Que ele tava organizando a saída dele. Que ia ser dali a 2 anos que eles iam ir pra Europa. E aí o Bentinho começa a comparar o José Dias com a vaca de Homero. Homero com H, o cara lá dos gregos, dos romanos, dessa época aí das mitologias. Que essa vaca, ela paria uma cria e ficava rondando a cria, gemendo pra proteger a cria. E é isso que o José Dias faz quando eles saíam na rua. Ele ficava correndo ao redor do guri.